Olá pessoal, tudo bem? Retornando aqui para conversar um pouco aí sobre a medida provisória 1113. Medida provisória que traz aquela questão do auxílio acidente, incluindo o auxílio acidente na revisão periódica do INSS, o famoso pente fino. Traz alterações em relação à concessão e análise do auxílio doença, permitindo que os requerimentos sejam apreciados com base em prova documental, laudos, pareceres, dispensando a perícia médica conclusiva. Institui uma mudança na questão dos recursos administrativos em benefícios por incapacidade indeferidos e traz uma gratificação especial para servidores e peritos que analisarem tarefas administrativas com prazo já concluído, uma gratificação extraordinária. A questão que eu quero analisar aqui, pessoal, são alguns pontos que eu acho que são interessantes da gente refletir a respeito. Primeira questão, essa medida provisória já teve o prazo prorrogado, os seus primeiros 60 dias, e já está naquele prazo derradeiro, no prazo da prorrogação, 60 dias finais. Nós temos agora o Congresso Nacional entrando num período, um mês de recesso. Então nós temos todas as atividades do Congresso paralisadas aí nos próximos dias. Essa medida provisória, como a gente sabe, já tem um relator indicado, deputado Silas Câmara. Analisamos, inclusive, o currículo aí do Silas Câmara. Quem quiser saber mais, vou deixar um card aqui para quem quiser se atualizar sobre quem é o relator dessa MP 113. Não estamos em boas mãos com esse relator. Mas, enfim, já tem relator, está no plenário, já foi encaminhado ao plenário, já foi lido o ofício de encaminhamento, portanto, essa questão já está pronta para ir para a pauta do plenário. Mas essa questão do recesso aí pode complicar a análise, inclusive pode causar o decaimento, que a gente chama, da medida provisória, que é quando ela não é analisada pelo Congresso. O que acontece quando a medida provisória não é analisada? Ela simplesmente deixa de existir no mundo jurídico, porque a medida provisória, como o próprio nome diz, ela é provisória, ela vigora num determinado período, que ordinariamente são 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60. Não analisada pelo Congresso nesses 120 dias, a medida provisória decai e deixa de existir. Portanto, todas aquelas normas ali constantes saem do mundo jurídico. O que, para os segurados do INSS, nessa questão da MP 1113, do auxílio acidente especialmente, e também do auxílio doença, seria até bom para os segurados do INSS, porque essa é uma medida provisória que a gente já analisou aqui no canal, trouxe novidades prejudiciais. Inclusive, era exatamente esse um dos pontos que eu quero refletir com mais detalhes aqui, pessoal, que é a questão da contribuição dessa medida provisória para a diminuição e término das filas do INSS. A gente sabe, pessoal, que as filas do INSS hoje ultrapassam 3 milhões de requerimentos. Só para benefícios por incapacidade, nós temos 1 milhão de requerimentos de perícias para análise de benefícios de incapacidade. Essa semana agora, começaram a surgir notícias de que o INSS já está marcando as novas solicitações de perícias para 2023, pessoal. Então, se você ingressar com requerimento de um benefício por incapacidade, de um BPC mesmo, a sua perícia será agendada para 2023. Inclusive, hoje, uma matéria que eu assisti no Jornal Hoje, da Rede Globo, com um segurado marcando uma perícia para abril de 2023. Então, essa é a grande preocupação atualmente. E a medida provisória 1113 veio com a promessa de trazer
instrumentos para o ataque às filas, para a diminuição das filas. E aí eu quero trazer a reflexão. Houve uma diminuição das filas, essa medida provisória já está vigente aí por quase 90 dias já. Foram 3 meses já de vigência. No que contribuiu para diminuir as filas, pessoal? A inclusão do auxílio acidente na revisão periódica, obviamente, não vai contribuir para diminuir fila, pelo contrário, porque nós estaríamos instituindo mais uma necessidade de uma perícia judicial, de uma perícia médica, me desculpem, para analisar esse beneficiário do auxílio acidente, que, como a gente viu aqui, o auxílio acidente, depois da sua concessão, pela natureza indenizatória, pelo caráter vitalício, ele não deveria passar por uma revisão. É claro que casos específicos em que há alguma desconfiança de uma fraude ou uma má-fé na concessão do benefício, é evidente que o INSS tem que revisar. Mas não incluir o benefício de uma forma genérica no artigo 101 da Lei 82.13, que é a que prevê a revisão periódica de benefícios, o pente fino, portanto. Então não existe contribuição dessa inclusão genérica do auxílio acidente na revisão periódica para a diminuição das filas. Pelo contrário, incrementa as filas. O auxílio doença, pessoal, dessa modificação que prevê a possibilidade da análise dos requerimentos, do protocolo de requerimentos com laudos e médicos atestados e laudos médicos sobre a incapacidade, sobre uma eventual patologia do segurado, evitando-se a perícia médica conclusiva, também definitivamente não contribuiu para a diminuição das filas, porque ela soberbou o trabalho dos técnicos do Seguro Social. Porque eles agora têm que analisar toda essa documentação acostada aos requerimentos, e agora é um técnico do Seguro Social, vejam bem, que tem que analisar se aquele laudo é legítimo, se os dados ali constantes são plausíveis, se um laudo médico... Veja bem, um técnico do Seguro Social fazendo análises de mérito sobre um laudo médico. Não é definitivamente atribuição desse profissional, e que fica mais assoberbado ainda, já num contexto de 3 milhões de requerimentos para análise, mais uma tarefa concedida. Então, definitivamente, é outra medida que não contribuiu para a diminuição das filas e, pelo contrário, vai incrementar ainda mais as filas, a demora na análise dos benefícios. Por todos esses ângulos, a gente pode dizer que essa medida provisória não teve uma contribuição válida para a diminuição das filas, para um melhor funcionamento das atividades do Instituto Nacional do Seguro Social e, assim, seria melhor a sua retirada do mundo jurídico, ou não se analisando o seu conteúdo final, ou reprovando esses pontos aí na análise final no Congresso. Deixo com vocês, pessoal, aqui no fim, agora na tela final, um vídeo que a gente fez sobre essa questão do pente fino, o auxílio doença entrando no pente fino aí. E deixo aqui embaixo a playlist com os vídeos que a gente gravou em relação a essa medida provisória 1113. Valeu, pessoal. Um abraço.